E aí, vamos falar novamente sobre literatura? Dessa vez vamos falar sobre Maria Altamira, livro novo da Maria José Silveira, no qual já li a mãe, da sua mãe e suas filhas. E um outro livro que eu esqueci o título aqui, mas é O Fantasma de Luiz Brunel, Passei, alguma coisa assim que aquele me pegou. Vamos falar um pouco sobre esse aqui, que me deixou com alguns buracos para pensar. Então, o livro da Maria José, ela tem uma, ele tem algo que me colocou para pensar nos dois, né? Que é uma multiplicidade de personagens que aparecem e desaparecem. Eles vão ali, contam uma história e vão embora. São personagens em tese menores, não por sua origem, porque na verdade as personagens centrais também têm uma origem humilde, mas porque faz parte da dinâmica de contar essa grande história através da confluência de histórias que vão se desenrolando. Então, a mesma coisa que acontece aqui, acontece também aqui. Só que aqui, evidentemente, pelo título do livro, você já percebe que por ser a história da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, até antes da chegada do descobridor, do colonizador, essas pequenas histórias formam uma cadeia hereditária. E ali, em Altamira, não. Bom, Altamira tem dois personagens, Maria Altamira tem dois personagens principais, que é a Aleli, uma peruana, e sua filha Maria Altamira. A história começa em Peru, na cidade de Yungay. Eu não lembro bem se diz, mas acho que a Leli tem em torno de 14, 15, 16 anos e uma filhinha. Em 1970 ela tem essa filha e mora com a sua família no povoado de Yungay. Esse povoado é famoso mundialmente ou internacionalmente por uma avalanche ocasionada por um terremoto de 7, 8 graus centígrados na escala Richter. E, e esse terremoto causou o desaparecimento de todo o povoado. Não estou certo dos números, mas acho que era em torno de 20 mil pessoas vivendo ali em 1970. Não sei, 20 mil pessoas parece muito, mas por aí. Nesse povoado estava a família toda de Aleli, incluindo sua filha, que nesse dia tinha pedido para a mãe levá-la para passear, para ir ao circo, e a mãe, porque esperava encontrar o namorado, deixou a filha com os avós, e aí acontece a desgraça. Aí ele fica como um autômata, como se estivesse num estado letárgico a partir desse dia, e começa a andar pelo mundo. Sua caminhada acontece em dois sentidos. No sentido temporal, evidentemente, do tempo passando, e no sentido territorial, espacial. Ela vai do Peru, passa pelo Chile, passa pela Argentina, passa pelo Paraguai, entra no Brasil e termina no norte, em Altamira, onde antes disso, um pouco antes disso, ela conhece Juruna, que esqueci o nome dele, Mané, que se não me engano, que é um Juruna, é um indígena da região de Altamira, que vira um pouco de a possibilidade de um sorriso na vida de Aleli. Com a morte dos filhos e da família e a experiência de vida que ela tem, ela entende que ela é possuidora de uma praga, então ela não se aproxima mais de ninguém.
Sua vida é caminhar pelo mundo com um instrumento musical que ela aprende a tocar de ouvido e com isso ela consegue sobreviver, e um canivete escondido na cintura com o qual ela se corta e às vezes se defende. Quando ela conhece o Juruna, ele a leva para a região de Altamira, perto da volta do Xingu, e é ali que ela tem Maria Altamira. Porém, traumatizada, né, ela não consegue sorrir o nascimento da filha, e com medo de ser um peso e atrair desgraça para a própria filha, ela foge e deixa Maria Altamira para ser criada por Chica. Quando nasce Maria Altamira, a história desse livro, que ele é lindíssimo em termos estéticos que eu estou falando, né? Tem uma divisão da página clara, conta a história da Maria Altamira, e as páginas escuras contam a história da Aleli, depois, evidentemente, depois do nascimento da menina. E tem um mapa feito com uma cartografia do Xingu, né, do rio Xingu, que é onde se desenrola o segundo desastre desse livro, que é agora pela mão humana, que é a construção de Belo Monte. E aí o livro assume proporções de denúncia, insinuando vínculos entre Belo Monte e a empresa canadense, que também tem no primeiro nome com Belo, que eu não lembro o segundo nome, que vai levar para ali a mineração. A gente sai com uma sensação de que Belo Monte não foi pensada para oferecer energia para a região, mas para atender à necessidade da mineradora canadense. Isso causa tragédias em todos os sentidos. Se Aleli teve a sua terra devastada, a terra de Maria Altamira também é devastada. E, bom, para contar essa história, a Maria José Silveira, ela conta milhares de historinhas pelo caminho. O que me faz pensar nessas, como eu na minha tese de doutorado eu pensei a questão dos que não tiveram história, daqueles que morreram, que os corpos foram desaparecidos e não tem direito a enterro, não tem direito à lembrança. Fiquei pensando se esse tipo de literatura não oferece uma homenagem a pegar essas histórias que não vão aparecer na televisão, que não vão aparecer nos jornais, e colocá-la de alguma forma nas páginas da literatura e quem sabe garantir alguma continuidade em termos de extensão de existência. Isso foi uma das coisas que eu gostaria de pensar, inclusive, futuramente sobre isso, principalmente pensando num país que deve bater aí 150, 200 mil mortos, sem que as vidas das pessoas de determinados grupos sofram alterações. Isso é assustador, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista ético, né? Como nós brasileiros passamos por cima de milhares de vidas que não deixam absolutamente nada, né? Isso me faz lembrar o artigo da Judith Butler sobre quem são aqueles que podem ser chorados e quem são aqueles que não podem, não fazem sentido. Como se a gente tivesse, e a gente tem, uma hierarquia de cidadania, né? Existem cidadãos que, quando morrerem, vão para o Jornal Nacional e vão causar um enlutamento do país, e existem cidadãos
que nem as próprias famílias poderão chorá-los. Isso é bem interessante pensar nesse sentido do livro. A segunda coisa que o livro me interessa é, é colocar em destaque uma população invisível, né? E trazer de novo para a literatura, que a literatura brasileira, como a gente sabe, é econômica, no debate dos seus problemas sociais. Vou correr o risco de exagerar, mas a burguesada, ela é praticamente uma literatura que reflete sobre o problema da sua própria existência. Isso tem seu valor e ocupa algum lugar, mas eu não sei se precisa ocupar todos os lugares. E a literatura de Maria José Silveira faz isso pra gente. Ela oferece uma história para contar, a história de pessoas. O livro ele vai sendo contado sem precisar que eu diga estou aqui em cima do livro tentando encontrar uma história. Não, as histórias estão pelas ruas e são as histórias de, para lembrar um texto que eu escrevi há pouco tempo, são histórias de Macabéis, de Fabianos, de Severinos, né? E acho que na sociedade brasileira atual, as Macabéias, os Severinos, na sua força de protótipo, estão todos representados pelos índios, que nesse governo viraram um alvo, né, a ser derrubado. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção na literatura. O livro que eu gostei anteriormente, que eu gostei muito, que é o Fantasma de... que eu acabei de falar aqui, ele, ele tem já tem um protagonismo de personagens da classe média, com acesso à literatura, à instrução e ao debate filosófico da vida, no seu sentido mais acadêmico. E esses personagens ocupam o centro de alguma literatura urbana. Então, esse livro já vai nos colocar para pensar onde estão os outros personagens da sociedade brasileira. O Brasil é um país urbano? Evidentemente que se você pensar nos resultados das últimas eleições, se você pensar nos debates nos quais a gente tem se envolvido para pensar o que está acontecendo, a gente chega à conclusão de que nós não somos assim tão urbanos quanto nos achávamos, né? Nós não estamos tão preparados, tão acadêmicos como nos achávamos. E na verdade é bem provável que nós sejamos mais rurais do que julga a nossa van tolice. Então o livro da Dialoga, inclusive, ela agradece a dois nomes que eu tenho o prazer de conhecer, que é o professor João César, da UERJ, e a Eliane Brum, que faz um trabalho escrevendo crônicas, artigos, reportagens sensacionais sobre Belo Monte, Altamira, Xingu, massacre indígena, populações ribeirinhas. E é interessante pensar que a literatura brasileira está podendo debater esse tema, que ele não está no centro do noticiário. E aí a gente sabe por quê. O que também é uma coisa interessante, porque a literatura brasileira, por exemplo, da ditadura, ela não debateu a ditadura durante a ditadura. É possível falar então dos índios que perderam suas casas? É possível então falar dos ribeirinhos expulsos? Porque isso acontece muito longe dos centros urbanos, então não vai dar em nada? É papo para intelectual? Ou
como o livro Cidade de Deus, não importa. Pode acontecer no meio da cidade, também não vai dar em nada, porque é uma população de segunda, de terceira classe, e que não gera a comoção nacional, nem a possibilidade de mudança real de alguma coisa. Enfim, é um livro que, conforme eu entendo, deixa muitos problemas para se pensar a sociedade brasileira. E eu não sei se deixa algum problema para se pensar a literatura. E acho que talvez seja uma das coisas mais bacanas da literatura. A gente se vê. Tchau.